Olá, me chamo Bruno Macedo, sou aluno do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. Por meio desse vídeo, eu irei tratar um pouco sobre a obra do jurista italiano Raffaele Di Giorgi, intitulada de O Desafio do Juiz Constitucional. Na obra, Di Giorgi irá tratar primordialmente das características da Constituição, de como ela se relaciona diretamente com a política e sobre a sua soberania, aliada à figura do seu maior interpretador, aquele o qual tem como principal função garantir que a Constituição coexista com a sociedade e garanta 100% da sua ativação jurídica, do seu potencial jurídico. A princípio, Raffaele Di Giorgi caracteriza o texto constitucional como um texto 100% jurídico, que fala de si e escreve a partir de si. Essa característica surge a partir da soberania. A Constituição fixa e textualiza questões políticas. Todavia, ela trata juridicamente dos problemas políticos, ou seja, ela determina ordem política como uma ordem jurídica. Dessa forma, o autor diz que a Constituição atua como uma memória de unidade entre a diferença da política e do direito, ou seja, da política e da sua jurisdição. Nesse caso, a memória não vai se tratar de uma recordação, muito menos da reutilização do passado. Nesse sentido, a memória é a função que permite construir sentido no presente. Ela atribui sentido na presença do texto constitucional. Com isso, Raffaele Di Giorgi quis dizer que a Constituição, mesmo que já existisse no passado, ela não deve se remeter aos casos como se acontecessem naquela época. Ela deve se atualizar a partir da interpretação da figura do juiz constitucional. Ele irá conseguir interpretar as cláusulas da Constituição e utilizá-las com o maior potencial jurídico possível na contemporaneidade. Assim, Di Giorgi também afirma que outra característica da Constituição é a sua autologia, ou seja, a Constituição descreve o mundo que ela interpreta. Ela é a observação das observações que a mesma faz. Ou seja, a Constituição atribui a si mesma os seus próprios atributos a partir da sua soberania. Diante dos fatos expostos, faz-se necessário que alguém consiga interpretar tudo que a Constituição produz e tudo que ela rege, todo o seu potencial jurídico e toda a sua soberania, e agregar tudo isso para a sociedade. Afinal de contas, a sociedade está evoluindo a cada momento, e os fatos sociológicos se alteram com o decorrer do tempo. Para isso, o autor italiano tem uma frase extremamente importante no seu texto, que é a seguinte: estamos sob a Constituição. Entretanto, a Constituição é o que os juízes dizem o que ela é. Ou seja, nesse caso, a função do juiz constitucional consiste em reativar constantemente o processo de construção no decorrer do tempo. Esse processo irá advir dos fatos sociológicos atuais, que vão se moldando nesse decorrer do tempo. Então, o juiz deve ser uma ferramenta para a Constituição se manter atuante, atualizada e com o seu máximo potencial jurídico atingido na sociedade. Dito isso, eu encerro aqui o vídeo sobre a obra do jurista italiano Raffaele Di Giorgi.